Algo não parecia certo naquela manhã. Lucas percebeu assim que atravessou os portões do cemitério Santa Beatriz. O vento vinha mais frio do que nos outros anos, e as árvores secas pareciam se inclinar sobre os túmulos como se guardassem segredos antigos. Ele caminhava com passos medidos, o sobretudo escuro balançando em volta do corpo magro, as mãos enfiadas nos bolsos, tentando proteger do frio e talvez de si mesmo. Todos os anos era igual. Chegar, parar diante da lápide branca, acender uma vela e ir embora sem dizer uma única palavra. Isabela havia partido havia 5 anos e desde então Lucas transformou o luto em disciplina. Não chorava, não falava sobre ela, não deixava que ninguém pronunciasse seu nome. Apenas repetia o ritual com a rigidez de quem carrega uma dívida que não sabe como quitar. Mas, naquele dia, algo o fez parar antes de alcançar o túmulo. Havia uma pequena figura deitada sobre o mármore, um garoto, encolhido, tremendo de frio. Lucas congelou por um instante. O coração deu um salto, mas o rosto continuou impassível. O menino estava coberto por uma manta rasgada, os pés descalços e as mãos pequenas agarradas a algo contra o peito. Uma fotografia, amassada, gasta, mas inconfundível. Isabela. Ela sorria na imagem, ajoelhada, com os braços envolvendo aquele mesmo menino que agora dormia sobre seu túmulo. Por um momento, Lucas achou que estava sonhando. O olhar dele alternava entre a foto e a pedra fria com o nome gravado. A mesma mulher, o mesmo rosto. Aproximou-se em silêncio, o som do cascalho úmido denunciando cada passo. O garoto abriu os olhos lentamente, escuros, fundos, cansados. Lucas se abaixou. Você deve ter se confundido de túmulo, disse, tentando manter a voz calma. O menino apenas apertou mais a foto contra o peito e murmurou com um fio de voz rouca. Lo siento, mamá. O tempo pareceu parar. Lucas franziu o senho. O que você disse? O garoto desviou o olhar, os lábios rachados, tremendo. Perdão, mamá. Não devi dormir aqui. O chão pareceu sumir sob os pés de Lucas. Quem é você? Mateu, respondeu quase num sussurro. Lucas estendeu a mão pedindo a fotografia. Mateu hesitou, mas acabou entregando. Ao ver a imagem, Lucas sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Era ela, sem dúvida alguma, e o menino era o mesmo da foto. De onde tirou isso? Perguntou. Ela me deu. As palavras atingiram Lucas como um golpe. Isabela estava morta havia 5 anos. Como aquele menino podia ter uma foto tirada com ela? Ela era sua mãe? Perguntou incrédulo. Mateu assentiu. Ela me visitava no orfanato. Lucas ficou imóvel. Em todos os anos de casamento, Isabela jamais mencionou isso. Nunca falou sobre adoção, sobre crianças, sobre visitas, e mesmo que tivesse falado, ele teria ouvido, ou teria. O menino tremia, as mãos vermelhas, o rosto pálido. Lucas instintivamente tirou o casaco e envolveu o pequeno corpo. Há quanto tempo você está aqui? Não sei. Lucas olhou para o céu nublado, depois para o túmulo. Dentro dele, algo começou a rachar. Isabela tinha um segredo, e esse segredo agora respirava diante dele. O carro seguia em silêncio. Lucas mantinha as mãos firmes no volante, mas o olhar ia para o espelho, onde via o reflexo de Mateu, pequeno demais no banco de trás. O aquecedor estava ligado, mas o menino ainda tremia. Não era só frio, era solidão. Durante o trajeto, Mateu não disse uma palavra, apenas observava a janela, como se o mundo lá fora fosse uma lembrança distante. Lucas, por outro lado, não parava de pensar. A foto, o orfanato, o nome de Isabela. Cada lembrança vinha como uma punhalada. Como chegou até o cemitério? Perguntou. Caminhei. De onde? Do orfanato. Lucas engoliu em seco. E como sabia onde ela estava enterrada? Um dia eu segui ela. Lucas virou o rosto, surpreso. Seguiu quem? Minha mãe. Ela ia lá às vezes. Me dava doces, contava histórias, mas nunca me deixava ir com ela. Lucas sentiu o peito apertar. Isabela ia sozinha ao cemitério e ele nunca soube. Ela tinha uma vida paralela, ou talvez ele apenas nunca quis ver. Estacionou o carro diante de um hotel. Não tinha coragem de levá-lo para casa. Ainda não. Mateu hesitou ao sair do carro. Quando Lucas estendeu a mão para pegar a fotografia, o garoto recuou. Vai tirar de mim? Lucas balançou a cabeça. Não, pode ficar com ela. No quarto, Mateu encolheu-se em uma poltrona, como se não quisesse ocupar espaço. Não pediu comida, não perguntou nada, apenas ficou ali, quieto, como alguém acostumado a ser esquecido. Lucas o observou por um tempo. Depois se levantou. Amanhã vou
Vou ao orfanato. Quero entender o que está acontecendo. Na manhã seguinte, o sol ainda não tinha nascido completamente quando Lucas estacionou diante do lar Santo Antônio. O prédio era antigo, de muros gastos e portão enferrujado. Definitivamente, não era o tipo de lugar que ele imaginava Isabela frequentando. Mateu caminhava ao lado dele, abraçado à fotografia. Parecia resignado, como quem já esperava ser devolvido. Uma freira com um sorriso cansado os recebeu. Mateu, graças a Deus, disse ajoelhando-se para abraçá-lo. Sou Lucas Duarte. Ele se apresentou. Quero falar com a responsável. A irmã os conduziu até uma sala simples, cheirando a mofo e papéis velhos. Atrás da mesa, uma mulher de cabelos grisalhos o observava com serenidade. Senhor Duarte, disse. Achei que o senhor viria mais cedo ou mais tarde. Lucas estranhou. O que quer dizer? A irmã suspirou. Sua esposa vinha aqui com frequência. Lucas empalideceu. Fazer o quê? Ajudava. Lia histórias para as crianças. Doava brinquedos. Mas passava mais tempo com Mateu do que com qualquer outro. Por quê? Perguntou ele, a voz embargada. Por que queria adotá-lo? Lucas sentiu o chão sumir. Ela nunca me contou. Talvez tenha tentado, respondeu a freira. Mas o senhor não estava pronto para ouvir. O silêncio tomou conta da sala. Isabela tinha deixado algo inacabado. E agora esse algo estava ali, vivo, respirando, esperando por ele. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreva agora. Ainda há verdades que vão explodir. E você vai querer estar aqui quando isso acontecer. Lucas dirigia devagar, como se cada quilômetro pudesse adiar o peso que crescia dentro dele. Mateu estava ao lado, quieto, pequeno demais, dentro do banco do carona, abraçando a fotografia de Isabela, como se fosse o próprio ar. Ninguém falava nada, mas o silêncio entre os dois era tão espesso que parecia preencher o carro inteiro. Lucas tentava se manter firme, mas sua mente fervia. Isabela queria adotar um menino e nunca contou. Ele tentou negar, dizer a si mesmo que era um mal-entendido, mas os papéis estavam ali. A freira confirmara, e o olhar daquele garoto não deixava espaço para dúvida. Quando chegaram à casa, Mateu hesitou na porta. Olhou para dentro como se aquele lugar fosse sagrado, proibido. Pode entrar, disse Lucas num tom que tentava ser natural. O menino deu passos curtos, os pés sujos, marcando o mármore da entrada. Lucas o levou até um quarto de hóspedes, amplo, frio, impecável, mas sem alma. Aqui será o seu quarto. A cama é grande, o banheiro está ali. Se precisar de algo, ele parou. Não sabia como terminar. Mateu apenas assentiu e sentou-se na beira da cama, os ombros encolhidos. Segurava a fotografia com as duas mãos, como se ainda precisasse provar que ela existiu. Naquela noite, Lucas não dormiu. Sentou-se no escritório, o fogo da lareira apagado, um copo de uísque intocado sobre a mesa e uma pasta aberta no colo. Dentro, além dos documentos de adoção, havia cartas escritas à mão. Lucas, tentei te contar tantas vezes, mas você estava sempre longe, mesmo quando estava aqui. Eu precisava fazer algo que me lembrasse de quem eu era. As palavras tremiam no papel e em suas mãos. Ele leu e releu até não conseguir mais. O rosto de Mateu voltava à mente, como um espelho incômodo. A culpa o sufocava. Na manhã seguinte, encontrou o menino sentado à mesa da cozinha, em silêncio, olhando para o prato cheio. Não gosta? Perguntou. Gosto. Só não sei se posso comer. Lucas parou, sem saber o que responder. Você pode. Está aqui agora. Mateu assentiu, mas o gesto era pequeno, contido. O menino comia devagar, como quem teme que tirem o prato a qualquer instante. À tarde, foram a uma loja de roupas. Mateu obedecia a tudo que mandavam, sem opinião, sem expressão. Na fila, Lucas olhou para o lado e viu uma família rindo. Pai, mãe, duas crianças correndo entre os cabides. Olhou de novo para Mateu, imóvel, as mãos atrás do corpo, o olhar perdido. Era como se ele não acreditasse que nada daquilo fosse para ele. No caminho de volta, o celular tocou. Senhor Duarte, aqui é o Dr. Albuquerque. Há uma família interessada em Mateu. Os Monteiro, ótima estrutura, estáveis, generosos. Podemos formalizar a transferência assim que o senhor aprovar. Lucas desligou sem responder. O resto da viagem foi
foi feito no mais absoluto silêncio. Quando chegaram, Mateu não perguntou nada, mas havia algo novo em seu olhar, uma distância amarga, como quem se prepara para perder de novo. Mais tarde, Lucas ficou parado diante do espelho do banheiro. E se eu não for capaz, pensou. E se ele for melhor, longe de mim? Horas depois, ao sair do escritório, encontrou Mateu sentado no chão do corredor, sozinho. O que está fazendo aí? Perguntou. Nada, já é tarde. Vai dormir. O menino se levantou, mas não andou. Aonde você vai me mandar agora? A pergunta cortou o ar. Não é isso. Eles vão vir me buscar, não vão? A outra família. Eles têm dinheiro, né? Uma casa bonita. Lucas sentiu o nó subir na garganta. Eu só queria ficar aqui. Ele tentou responder, mas as palavras não vinham. Trancou-se no escritório o resto do dia, olhando para a pasta de adoção, para as cartas, para as provas daquilo que Isabela sonhou, e ele destruiu sem perceber. No papel, os Monteiro eram perfeitos, e ainda assim ele se sentia miserável só de imaginar o garoto indo embora. À noite, caminhou até o quarto de Mateu. Bateu. Nada. Abriu devagar. O menino estava sentado no chão, encostado na parede, o olhar baixo. Por que está aí? Perguntou. A cama é grande demais. Lucas sentou-se na beira dela. Preciso falar com você. Mateu ergueu os olhos esperando. Os Monteiro querem te adotar. O menino ficou quieto, abraçando os joelhos. Eles têm tudo. Vão cuidar de você. Entendi. Lucas esperava reação, lágrimas, protesto, mas não houve nada. É só isso que você vai dizer? Mateu levantou o olhar. Eu tenho escolha? O sangue subiu à cabeça de Lucas. Você não fala, não pergunta, não reage. Só aceita tudo, como se fosse normal perder todo mundo. É que já aconteceu antes. Lucas ficou em silêncio. Por que quer ficar aqui, Mateu? Porque aqui é onde ela está. Ela quem? Isabela, minha mãe. Não a chame assim. Ela era minha esposa. E você? Disse o menino baixo. Você é o quê para mim? Eu não sou nada seu, respondeu sem pensar. O silêncio que se seguiu foi brutal. Mateu se levantou, devagar. Tudo bem, disse e saiu do quarto. Quando Lucas percebeu o que tinha dito, o arrependimento veio como um soco. Saiu pela casa, chamando o nome dele, mas o quarto estava vazio. O jardim, escuro. Abriu a porta da frente e o coração parou. Lá estava Mateu, na calçada fria, com uma mochila nas costas. Mateu! O menino olhou para trás. Aonde pensa que vai? Se eu for embora agora, vai doer menos quando você decidir me mandar embora de vez. Lucas correu até ele, ajoelhou-se, segurou os ombros pequenos. Olha para mim! O menino desviou. Olha para mim! Os olhos de Mateu estavam cheios de lágrimas contidas. Eu não vou te deixar, disse Lucas, a voz tremendo. Você já deixou, lá dentro, quando disse que eu não sou seu filho. Lucas sentiu o mundo desabar. Eu me equivoquei. Eu estou com medo. Eu não sei ser pai. Mas uma coisa eu sei, Mateu. O quê? Você é meu filho. E isso não tem a ver com sangue nem com papel. Tem a ver com escolha. E eu escolho ficar. Mateu começou a chorar. E dessa vez chorou de verdade, com soluços curtos e sinceros. Lucas o abraçou ali mesmo, no meio da calçada, sob a luz amarela do poste. E entendeu, pela primeira vez, que aquela história nunca foi sobre Isabela. Era sobre eles dois. A madrugada passou devagar, como se o tempo tivesse medo de se mover. Lucas e Mateu dormiam no sofá, abraçados de um jeito desajeitado, como quem ainda está aprendendo a confiar. O garoto repousava com o rosto escondido sob o casaco de Lucas, e ele, pela primeira vez em anos, não sentia vontade de fugir. Lá fora, o céu clareava aos poucos. A luz cinzenta da manhã invadia pelas frestas da cortina e deixava a casa diferente, não pelos móveis, mas pela atmosfera. Era o mesmo silêncio, mas agora era um silêncio vivo, um silêncio de presença, não de ausência. Lucas abriu os olhos e ficou olhando o teto por um tempo. O peso no peito ainda estava lá, mas diferente, mais leve. Havia rachaduras dentro dele e era por essas rachaduras que começava a entrar luz. Com cuidado, passou a mão pelos cabelos de Mateu. O menino se mexeu, mas não acordou. Parecia tranquilo, como se finalmente tivesse encontrado um lugar para pertencer. Mais tarde, quando Mateu abriu os olhos, demorou alguns segundos para entender onde estava. Olhou em volta, assustado, até encontrar Lucas sentado ao lado. Ainda estou aqui? Perguntou como se não acreditasse. Lucas sorriu. Aonde mais você iria? Mateu abaixou o olhar, mas um sorriso tímido escapou. Na cozinha, Lucas tentava preparar o café. Queimou o pão, esqueceu o açúcar, mas Mateu comeu assim mesmo, em silêncio, satisfeito. Foi nesse instante que Lucas percebeu o primeiro
primeiro sinal de mudança. O menino pegou o copo sozinho, sem esperar permissão. Pequenos gestos, pequenas vitórias. Depois do café, Lucas subiu para o escritório. A estante de madeira guardava tudo o que restava de Isabela. Livros, fotos, lembranças. Havia também uma pequena caixa de madeira com o nome dela gravado na tampa. Abriu devagar. Dentro, encontrou cartas amareladas, um lenço com o perfume quase apagado e um pendrive. Ligou o computador, clicou no único arquivo. A imagem de Isabela preencheu a tela, viva, sorridente, com os cabelos soltos e a luz do entardecer iluminando o rosto. Lucas, começou ela com a voz suave, se você está vendo isso, é porque já conheceu Mateu. O som daquela voz atravessou o peito dele como uma onda. Talvez esteja com raiva, talvez confuso, mas me escute. Tentei te contar tantas vezes, mas você sempre estava longe. Eu precisava fazer algo que me lembrasse de quem eu era. Mateu não tem ninguém, e você sempre teve tanto amor guardado, mesmo sem saber. Ele precisa de alguém, e eu confio que esse alguém pode ser você. A imagem congelou. Lucas ficou ali, imóvel, o rosto molhado. Camila, agora Isabela, tinha deixado não só lembranças, mas um pedido. E agora ele sabia o que precisava fazer. No fim da tarde, encontrou Mateu sentado no chão da sala, desenhando com os lápis de cor que ele mesmo comprara. Desenhava em silêncio, concentrado. Lucas se abaixou. O que está fazendo? Mateu levantou a folha. 3 figuras coloridas. Uma mulher de cabelos longos, um menino pequeno e um homem alto de braços abertos. Quem são? Perguntou Lucas. Ela é minha mãe. Eu sou esse aqui. E esse... O menino hesitou. Ainda não sei se posso dizer. Pode, respondeu Lucas. Mateu respirou fundo. É você. Lucas ficou sem voz. O sorriso do garoto era pequeno, mas sincero. Naquele instante, entendeu que já não era um estranho. Na manhã seguinte, foram cedo ao cartório. Mateu usava tênis novos e o desenho dobrado no bolso. As paredes pálidas, o cheiro de papel velho, nada combinava com a grandeza do momento. Mas ali, entre carimbos e assinaturas, algo invisível se tornava real. Quando Lucas assinou o último documento, a mão tremia. Olhou para o menino ao seu lado, os olhos marejados, o rosto sério. Mateu não perguntou nada, apenas segurou o braço dele com força. E aquele gesto dizia tudo. À noite, já em casa, Lucas foi até o quarto do garoto. Mateu desenhava de novo. Agora havia 4 figuras na folha. Quem é esse? Perguntou Lucas. É um cachorro. A gente ainda não tem, mas pensei que podia entrar na família. Lucas riu. Um riso torto, verdadeiro. Podemos conversar sobre isso. Mateu riu também baixinho, como quem está aprendendo a rir outra vez. Às vezes a vida não recomeça com barulho nem festa. Recomeça com gestos simples. Um olhar, um sorriso, uma xícara de café dividida. E quando você percebe, já não está sozinho. Lucas ainda sente falta de Isabela. Ela continua ali, nos retratos, nas gavetas, no perfume que insiste em permanecer. Mas agora ela também está nos olhos de Mateu, no modo como ele abraça com confiança, na voz baixa quando diz boa noite, no jeito como, às vezes, o chama de pai sem perceber. Isabela não deixou só saudade, deixou uma ponte. E Lucas, sem perceber, atravessou. O som dos talheres era suave, quase tímido. Mateu mastigava devagar, os pés balançando sob a cadeira, enquanto Lucas o observava do outro lado da mesa. O jornal aberto diante dele era apenas um disfarce. Na verdade, ele não lia nada, só observava. Aquela cena simples, doméstica, cotidiana, tinha o peso de um milagre. A casa, antes silenciosa como um túmulo, agora respirava diferente. Ainda havia silêncio, sim, mas era um silêncio cheio de vida, de presença. Um silêncio que dizia, estamos aqui. Mateu deixava os brinquedos espalhados pela sala, dormia com a porta entreaberta, ria baixinho das coisas simples da TV. E sem perceber, Lucas começou a se acostumar com aquilo, com o barulho leve da rotina, com o som de passos pequenos pelos corredores. Não sabia em que momento tudo havia mudado. Só sabia que não conseguia mais se imaginar sozinho. Na manhã seguinte, os dois saíram cedo. Mateu, de casaco fechado até o queixo e o desenho dobrado no bolso, caminhava ao lado de Lucas com passos apressados. O ar estava frio, mas havia calor na companhia. O destino era o cartório novamente, para oficializar o que já existia no coração. Lá dentro, entre papéis e assinaturas, o homem e o menino
menino se tornaram oficialmente pai e filho. Foi rápido, simples, sem aplausos. Mas para Lucas foi o som mais bonito que já ouviu. O carimbo marcando o papel e selando o que a vida já havia decidido. Na saída, Mateu apertou a mão dele com força. Lucas se abaixou e perguntou: "Tá tudo bem?" O menino sorriu. "Agora está." Naquela noite, já em casa, Lucas passou pela sala e viu Mateu deitado no sofá, dormindo com o desenho sobre o peito. As 4 figuras continuavam lá: a mãe, o menino, o homem e o cachorro que ainda não existia. Lucas sorriu e, sem fazer barulho, cobriu o garoto com uma manta. Ficou ali por um tempo, observando. Aquela era a vida que ele nem sabia que ainda podia ter. Aquela era a cura que Isabela tinha deixado preparada, sem que ele entendesse. E enquanto o fogo da lareira iluminava o rosto tranquilo de Mateu, Lucas finalmente entendeu. A dor, quando aceita, se transforma em amor. O luto, quando atravessado, vira caminho. E às vezes, o maior milagre não é reviver quem se foi, mas aprender a cuidar de quem ficou. Agora eu falo com você que chegou até aqui. Talvez você também tenha perdido alguém. Talvez carregue culpas, medos, silêncios que pesam. Mas histórias como a de Lucas e Mateu lembram a gente de uma verdade simples. A vida sempre encontra uma forma de recomeçar. Nem sempre é do jeito que esperamos, mas sempre há uma chance de reconstruir. Se essa história te tocou de verdade, deixe o seu like agora. Isso mostra que você sentiu cada parte junto com a gente. E se ainda não é inscrito, esse é o momento. Aperte o botão e vem com a gente, porque aqui cada história é uma lembrança viva e cada lembrança pode curar. Obrigado por assistir até o fim. Você não está só e nunca esteve. Se essa história fez seu coração bater diferente, é porque algo dentro de você ainda acredita que o amor pode consertar o que o tempo quebrou. Aqui no canal, cada história é mais do que um roteiro. É um espelho, um reflexo das feridas, das perdas e das segundas chances que a vida insiste em nos dar. Lucas e Mateu nos lembram que ninguém é pequeno demais para transformar um destino e que, às vezes, o milagre não vem do céu, vem de um abraço. E agora eu te pergunto, quem foi a pessoa que mudou sua vida quando você menos esperava? Conta aqui nos comentários. Talvez a sua história inspire o próximo vídeo. E se você chegou até aqui, deixa o like agora mesmo. Ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir o mesmo que você ouviu hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue com a gente, porque ainda há muitas verdades que o mundo tenta esconder e nós estamos aqui para contá-las. Essa foi mais uma história que marca. E lembre-se, às vezes o que parece o fim é só o começo de um novo lar. Nos vemos no próximo vídeo.